Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara Municipal do Rio inicia audiências públicas para discutir o orçamento da Prefeitura para 2020. A gente está aqui para conduzir essas audiências da melhor forma, para que todos fiquem cientes e sabendo de como que nós vamos conduzir o orçamento para 2020. CPI da linha amarela promove a acariação na véspera da apresentação do relatório final dos trabalhos. E a nossa preocupação fundamental, é que haja ou uma redução importante no prazo de concessão ou que haja uma redução importante no valor do pedágio. E Rio Tour abre as inscrições para o concurso do Rei Momo e Rainha do Carnaval de 2020. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando do início das audiências públicas na Câmara Municipal sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias da Prefeitura para 2020. Nessa terça-feira, as secretarias de Cultura e Assistência Social apresentaram as metas para o ano que vem. Na pasta de Cultura, o orçamento vai ser menor e na assistência social, dos 6 programas, apenas a metade tem recursos previstos. A precariedade dos abrigos municipais, a não execução do orçamento destinado a programas da rede de proteção social. Essas foram algumas das críticas feitas ao secretário de Assistência, João Mendes de Jesus, que está à frente da pasta há 18 meses. Para 2020, a secretaria contará com um orçamento de R$ 410 milhões. Ao todo, a rede de proteção de assistência do município atende a pessoas em situação de vulnerabilidade social nos 47 CRAs, 14 CREAs, 2 centros POP e em outros centros especializados. Atualmente, a assistência disponibiliza 675 vagas para o atendimento de proteção e prevenção. Dos 6 programas estratégicos da pasta, 3 terão recursos previstos para 2020. Parlamentares subiram à tribuna para fazer questionamentos. Em visita pela comissão aos abrigos e principalmente à unidade municipal do Catete, e que está em condições inadmissíveis, senhor secretário, desumanas, eu convido o senhor secretário a sair daqui e ir lá visitar. Porque vocês destinaram para essa ONG, para essa OS, 9 milhões. Só nesse lote 2. E o mais grave, que o abrigo Malala contabiliza como um abrigo, mas ele está inserido na do Catete. As condições dos abrigados são desumanas, sim, e também são desumanas as condições de trabalho dos profissionais da Secretaria de Assistência Social. O secretário avaliou como bons os resultados da pasta em 2019, mas ele ainda ressaltou que para 2020 é preciso melhorar mais. Nosso trabalho tem sido um trabalho incansável. A equipe que hoje trabalha conosco é uma equipe aguerrida, uma equipe que não evita esforços para dar conta das metas que foram pactuadas, de todo o programa estratégico da Secretaria. A gente está acompanhando para e passo aí toda a estratégia que foi montada para cumprir as metas do governo federal, e a gente tem
a grata satisfação de poder, mesmo com parcos recursos, na dificuldade de escassez do país e da cidade, a gente tem procurado dar o nosso melhor. E dando prosseguimento à apresentação da previsão orçamentária para 2020, o subsecretário municipal de Cultura apresentou os dados. Ao todo, a Secretaria administra 65 equipamentos culturais. O subsecretário de Gestão, Carlos Correia Costa, disse que o Museu do Amanhã custa anualmente cerca de 32 milhões de reais, mas que manter o museu é fundamental para a cidade. Carlos Correia ainda destacou que a pasta não tem pretensão de construir novos equipamentos culturais. O objetivo é a valorização da rede municipal de cultura. Ele deu como exemplo o projeto de revitalização do Castelinho do Flamengo. A gente está conversando com o BNDES, que o BNDES tem uma linha para a reforma de bens tombados. E é isso que a gente está fazendo. A gente precisa, o Solar Del Rey, por exemplo, lá em Paquetá, nós já fizemos o projeto todo, está no projeto executivo, vamos fazer agora o projeto executivo do Castelinho, para poder ver se a gente consegue levantar esses fundos. Não vai ser um ano fácil, mas a gente está preparado para redesenhar todo o funcionamento da Secretaria de Cultura. Hoje, quem iniciou foi o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, colocou seus pontos de vista. Muito importante também a participação de vários vereadores e outras pessoas que questionaram alguns pontos que ainda precisam ser melhor elucidados, colocaram seus pontos de vista discordando. E acho que esse diálogo, esse contraponto é fundamental. Na segunda parte tivemos a participação do subsecretário de Cultura, também que colocou seus pontos de vista. A participação de produtores culturais e outras pessoas também foi bem importante para fazer esse contraponto. E a gente está aqui para conduzir essas audiências da melhor forma, para que todos fiquem cientes e sabendo de como que nós vamos conduzir o orçamento para 2020. Agora, vereador, só uma última pergunta. O senhor diria estar otimista com a apresentação que foi colocada hoje? Nem tanto. A gente ainda está um pouco reticente e espera que até o final do ano tenhamos algumas novidades. A gente sempre espera que melhore, mas vamos acompanhar de perto, olhando cada detalhe, para que a população fique sabendo de tudo que está acontecendo aqui. Antes de começar a sessão ordinária, músicos de acordeon ocuparam a galeria do plenário a convite do vereador Raimon, que participou do evento internacional de acordeões como presidente da Comissão de Cultura. No grupo, músicos do Chile, Argentina, Uruguai e França. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares discutiram e aprovaram vários projetos de lei. Entre eles, o projeto de lei de autoria do vereador Rafael Aloysio Freitas, que define o prazo de parcelamento da mais-valia. Vai ser muito importante para a cidade, para todo mundo que buscou fazer o licenciamento pela mais-valia, porque a partir do momento que deu a entrada, geralmente os valores são altos, e você conseguir dividir somente em 12 vezes o parcelamento, fica muito difícil para o pagamento do valor total e completo. Então eu fiz a proposição para que esse valor do pagamento do licenciamento pela mais-valia possa ser dividido em até 60 parcelas. A gente precisa entender que hoje no município, tanto o IPTU quanto o ISS, por exemplo, eles podem ser divididos em 84 parcelas. Então nada mais justo do que a mais-valia poder também ter ampliado esse prazo. Durante a sessão, o vereador Dr. Carlos Eduardo solicitou 1 minuto de silêncio em homenagem aos 4 bombeiros mortos no incêndio na semana passada. O projeto de lei que dispõe sobre os serviços de transportes por meio de aplicativos, que estava na pauta da ordem do dia e é um tema que está sendo muito polêmico e muito discutido aqui no plenário, foi adiado por 3 sessões. O presidente da Câmara, Jorge Felipe, autor do projeto, junto com a vereadora Vera Lins, falou sobre as reuniões que foram realizadas com os representantes dos taxistas e dos motoristas de aplicativos. A previsão é que o projeto seja votado em primeira discussão na próxima terça-feira. Na quinta-feira nós tivemos a reunião onde houve entendimento... Pela ordem, senhor presidente. Onde houve entendimento em relação a retirada de alguns itens do projeto de lei complementar e também nova redação para outros artigos ou inciso. Está sendo elaborado um substitutivo. Eu imagino que a gente vai estar em condição de discuti-lo e votar na próxima terça-feira.
O vereador Leonel Brizola ressaltou o impacto do projeto na mobilidade urbana. Só a Uber tem 100 mil veículos na cidade. 100 mil veículos na cidade. 100 mil veículos na cidade, vereador Jones Moura. Multiplica 100 mil veículos vezes R$ 37,50. Quanto que dá? Dá mais de 3 milhões por dia. Por dia. Agora, faz a seguinte conta. Multiplica R$ 37,50 por 365 dias. Dá 1.368 bilhões de reais ao ano. Um único aplicativo numa única cidade. O projeto de decreto legislativo que derruba o decreto do Poder Executivo, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, também foi discutido pelos vereadores. O governo apresenta que aquele decreto é mera regulamentação de uma legislação federal que já previa essa possibilidade, que é um retrocesso, inclusive, em todo o debate da questão da saúde mental na sociedade brasileira. Mas o que os defensores desse decreto do prefeito omitem é que o decreto federal proíbe a questão das comunidades terapêuticas, onde se leva a crer que há um objetivo específico aqui da Prefeitura de Marcelo Crivella na questão das comunidades terapêuticas. E esse, sem sombra de dúvida, é um dos nós da questão sobre esse projeto. O problema desse decreto é que ele não está de acordo com a lei federal na qual ele está vinculado. Porque na lei federal diz que todas as internações devem ser informadas em até 72 horas à Defensoria Pública e ao Ministério Público. E o prefeito não inclui esse parágrafo no decreto. É um projeto importante, é responsabilidade desse parlamento votar não a esse PDL, porque o PDL que vai ao encontro daquilo que a maioria da sociedade deseja. O que está sendo colocado pelo governo de Marcelo Crivella com esse decreto de internação e de recolhimento compulsório, isso se chama higienização. A população em situação de rua, se a cidade pudesse tirar uma foto da cidade e excluir toda a população em situação de rua, ela excluía, porque na verdade essa população, ela incomoda a Prefeitura do Rio de Janeiro, porque exatamente a existência dela e o aumento dessa população nas ruas da cidade do Rio de Janeiro é pela omissão de política pública que não se faz nessa cidade. Após a discussão, o projeto não foi votado e retornará ao plenário. Leis e propostas em tramitação na Câmara do Rio contribuem para que cariocas tenham acesso ao tratamento e prevenção contra o câncer de mama. Câmara do Rio realiza workshop sobre câncer de mama. Fachada do Palácio Pedro Ernesto é iluminada com a cor do movimento Outubro Rosa. E a primeira vice-presidente da Câmara do Rio, vereadora Tânia Bastos, fala sobre o papel do Legislativo Municipal no enfrentamento à doença. Intervenções na linha vermelha e na Avenida Brasil devem melhorar o trânsito na cidade a partir do final de fevereiro. A alça de ligação entre a linha vermelha e a Ponte Rio-Niterói deverá ficar pronta no final de fevereiro, melhorando o trânsito. Estimativa da Prefeitura é que o novo caminho retire da Avenida Brasil, em direção ao centro, cerca de 15 mil veículos por dia. Primeira ligação da ponte com a linha vermelha. Essa da ponte com a linha vermelha. É esse aqui. Esse que nós estamos vendo aqui. Esse aqui. O segundo viaduto é a chamada Avenida Portuária, é na altura de Manguinhos. É um viaduto que vai subir, vem jogando na altura do portão 32 aqui do Cais do Porto. São dois viadutos, o primeiro com em torno de 2,6 km e o segundo viaduto com 3,2 km. A previsão é que a obra da Avenida Portuária esteja concluída até junho do ano que vem. A nova via será exclusiva para veículos de carga, em 2 sentidos, criando uma nova opção para cerca de 2.600 caminhões. No total, a obra custará R$400 milhões à Ecoponte, concessionária responsável pela intervenção. Você vai ver no próximo bloco.
CPI da linha amarela faz a última audiência antes da apresentação do relatório final. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. Chega ao fim nesta quarta-feira a CPI da linha amarela, iniciada no dia 26 de março. Na última reunião está prevista a apresentação do relatório final. Na véspera do encerramento dos trabalhos, os vereadores promoveram uma acariação entre representantes da concessionária da linha amarela, da Prefeitura e da Controladoria do município. A CPI da linha amarela está chegando ao 7º mês. Os vereadores investigam supostas irregularidades no contrato entre a Prefeitura e a Lanza, a concessionária que administra a via. O contrato já recebeu 11 aditivos. O último aumentou em mais 15 anos o tempo de concessão, que era inicialmente de 10 anos e já chega a 40. Outro ponto polêmico é o valor do pedágio, suspenso em um dos sentidos pela Prefeitura em dezembro de 2018 e fevereiro deste ano. A Justiça derrubou a decisão e concedeu aumento de 30 centavos no pedágio. Em agosto desse ano, o procurador-geral do município informou à comissão que desde 1997 passaram 157 milhões de carros a mais do que previa o contrato de concessão. O número é baseado num cálculo da Controladoria Geral do município, que estima um prejuízo de 1 bilhão e 600 milhões de reais do município por sobrepreço nas obras, fluxo de veículos subestimado e cobrança de pedágio acima do necessário. Na reunião desta terça-feira foi feita uma espécie de acariação entre a Prefeitura, representada pela Procuradoria-Geral do município e pelo secretário de Infraestrutura, Habitação e Conservação, os representantes da Lanza e a Controladoria-Geral do município. O resultado foi um embate com a concessionária, que garante que cumpre rigorosamente o contrato. Ao longo do tempo, foi garantida uma taxa de retorno no contrato, taxa ali mínima, que foi exorbitada em função dos fluxos. Não há o que contestar nesse sentido, porque os números eles estão comprovados com relação a isso, são números validados pela própria Lanza de fluxo. Esses números eles são muito expressivos e o usuário vem sendo aí lesado nos seus valores pagos dentro dessa concessão. É o que a Controladoria conclui aí. Os preços não são como base, não tem como base o SCO. São preços discrepantes com a caderno de preços da Prefeitura, que é preço de mercado. O que é o SCO? O SCO são pesquisas de mercado feitas pela Fundação Getúlio Vargas para, no mercado, item a item, ver o valor naquele período daquele item. Além disso, 2 obras, 2 serviços não foram executados, foram cobrados e não foram executados. Que foi o alargamento do viaduto de Bom Sucesso e o Parque Linear. A Prefeitura cobra da Lanza cerca de 225 milhões de reais pagos a mais, segundo o Executivo, por obras feitas em 2010. Uma auditoria encomendada pelo município chegou a esse valor. O tema levou a um novo embate na sessão. Os senhores não se submetem, os senhores são empresa privada, não se submetem ao sistema de custo de obra do município, tanto que bem exibam ao município as notas provando que as obras A, B, C foram realizadas e que as obras D, E, F não foram realizadas. Essa documentação nunca veio ao município. Por não ter vindo ao município, o que resta? Resta, com base no nosso sistema de obras, apurar, em relação ao realizado, o custo aparente delas, o custo estimado de todas elas. Os 251 milhões que foram suportados pela linha amarela, eles foram efetivamente pagos. E essas comprovações, essas faturas, estão no processo administrativo dos 251 milhões. Nós juntamos isso lá. Então, assim, essa comprovação de que houve o desembolso dos 251 milhões
está comprovado no procedimento administrativo. Ficou claro, né, que há uma divergência muito grande entre o entendimento que a Prefeitura tem do preço que deveria ser o pedágio, do prazo que deveria ser a concessão, né, em relação à Lanza. Ainda que a Lanza, ela diga o tempo inteiro o seguinte, tudo que nós fizemos foi com base em contratos. Né, então, nós estamos cumprindo os contratos. Obviamente que o que nos parece, né, é que alguns contratos, termos aditivos ao contrato original e revisão do contrato, foram feitos de forma a prejudicar o interesse público no preço do pedágio e, por conseguinte, a própria Prefeitura como poder concedente. Né, o relatório, eu acho que seguirá nessa direção e a nossa preocupação fundamental, né, é que haja ou uma redução importante no prazo de concessão ou que haja uma redução importante no valor do pedágio. E já estão abertas as inscrições para o tradicional concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval 2020. Quem vencer o concurso de Rei Momo 2020 garante R$30 mil para exercer o reinado da folia, com direito à coroa, faixa e cetro. A rainha tem direito ao mesmo cachê e as duas princesas recebem R$22.500 cada uma. Os monarcas ficam no cargo até 2 de março, quando devolvem a chave da cidade ao prefeito. As inscrições estão abertas até 22 de novembro, de acordo com o regulamento publicado no Diário Oficial do Município do Rio. Os candidatos devem comparecer à sede da Rio Tour, na Cidade das Artes, Barra da Tijuca, de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. A inscrição é gratuita. Os candidatos precisam morar no município do Rio de Janeiro, ter entre 18 e 60 anos, não ser funcionário público e ter concluído o ensino fundamental. Serão observados os requisitos: desembaraço, sociabilidade, facilidade de expressão, simpatia, espírito carnavalesco e domínio da arte de sambar. As candidatas devem ter de 18 a 45 anos, atender às mesmas regras e ter beleza do rosto, harmonia de linhas físicas, sociabilidade, simpatia e espírito carnavalesco, além de domínio da arte de sambar. Os vencedores do concurso deste ano não podem participar do concurso para 2020. O juiz do trabalho, Ronaldo Calado, foi homenageado com a maior honraria da Câmara Municipal do Rio, o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. Do Legislativo para o Judiciário. É disso que se trata a homenagem na Câmara Municipal. Ronaldo Calado é juiz do trabalho, formado em Direito pela UF em 1997. Desde essa época, já participava dos quadros da Justiça Trabalhista. Além de juiz, Ronaldo é presidente da Associação dos Magistrados da Primeira Região, a AMATRA 1, onde integra a diretoria há 14 anos. Essa homenagem, na verdade, é uma coroação da nossa gestão, que se encerra agora, e pelos trabalhos que foram feitos, a gente trabalhou muito e acho que é um reconhecimento. Para mim é uma honra receber a medalha Pedro Ernesto. Eu sei que é a maior comenda que o município do Rio de Janeiro concede a quem se destaca, e aquilo que eu acho que eu estou recebendo não pelo que sou, mas pelo que represento, estar à frente da AMATRA 1, uma associação de 56 anos, combativa, guerreira, na defesa da justiça e do direito do trabalho. A homenagem é uma iniciativa do vereador Paulo Pinheiro. No contexto das reformas promovidas pelo governo federal, Ronaldo é considerado um defensor dos direitos dos trabalhadores. Nosso homenageado tem uma vida ligada à saúde do trabalhador. Ele é uma pessoa que vem galgando espaços dentro do Tribunal Regional do Trabalho. Ele preside instituições importantes que defendem o trabalhador brasileiro. Nesse momento em que nós estamos diante de uma enorme crise em relação ao trabalho, nesse momento que, por exemplo, a área da saúde do Rio de Janeiro sofre muito com demissões, com não cumprimento de normas trabalhistas, é muito importante que a gente esteja próximo ao Ministério do Trabalho, ao Tribunal Regional do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, para que a gente possa tentar, de alguma maneira, defender o trabalhador do Brasil, o trabalhador do Rio de Janeiro. O Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã.